Bem, hoje são 11 de maio de 2020 e eu vou dar continuidade ao trabalho de reflexão e entendimento sobre essa questão que está aí acontecendo no mundo todo, coincidentemente, né? Essa tal de pandemia. Mas antes eu quero dar 3 recadinhos. Primeiro, outra vez fazer a propaganda do meu livro, Novos Fundamentos Epistemológicos do Direito Penal e da Criminologia, Direito e Ideologia. Lembrando sempre que esse livro não foi escrito apenas para pessoas que estudam direito, ou entendem do direito, ou são operadores do direito, mas para que pessoas comuns mesmo, pessoas estudiosas que gostam de estudar, de aprender, possam entender um pouco como é que determinadas ideologias revolucionárias vão entrando no direito e vão gerando esse direito progressista que nós temos hoje, libertário, ativista. O segundo recado é sobre a questão de xingamentos aqui no meu canal. Eu quero sempre alertar que eu não vou aceitar que comentadores, seguidores, comentadores xinguem a mim ou a qualquer outro comentador, né? Acontece às vezes as pessoas começam a desenvolver um debate aí na parte dos comentários e alguém xinga alguém, né? Usa expressões depreciativas. Isso aqui é um canal de estudo, é um universo um tanto, digamos, intelectual. Então você tem que concordar ou discordar com argumentos, né? Então você pode discordar de mim ou da opinião de algum seguidor, mas fundamente a sua discordância, né? Nos dê referências bibliográficas no qual estão baseadas as suas discordâncias. Isso serve para o aprendizado de todos. Mas xingamento, eu sempre que observo algum tipo de xingamento, algum tipo de expressão depreciativa, eu apago e continuarei apagando. Não tenho nenhuma dúvida disso, né? E quero pedir a vocês também que sigam, se inscrevam no canal do Marcel Guazelli. Marcel Guazelli, né? O Marcel está fazendo um trabalho muito bom no canal dele, né? Está se especializando em lives, em entrevistas, e me desenvolvendo um trabalho muito bom e merece o nosso apoio, merece a divulgação, né? Então vamos lá, dar uma passeada no canal do Marcel e se inscrever no canal, assistir os vídeos, divulgar o trabalho dele, né? O jornal Liga Patriótica também, né? Muito bom. Então vamos lá dar um incentivo para subir esse canal e ter mais visualização, porque o material que está ali é muito bom também, tá certo? Muito bem. Então hoje eu vou fazer uma reflexão sobre a questão da semântica, né? Nas narrativas. Como é que, para a gente entender um pouco mais, né, o que está se passando. A pós-modernidade ela vai se caracterizar fundamentalmente, não muitas vezes, por mudanças de expressões, mas por mudança no significado de palavras e de expressões. É aí que está a armadilha, né? Porque, como já esclareci em diversos vídeos passados, se você pegar palavras, conceitos, expressões da modernidade, eu diria até ainda no século XX, principalmente até a metade do século XX, se você pega essas palavras, conceitos, expressões e traz para os dias de hoje, tentando utilizá-las
para fazer interpretações, buscar entendimento de algum fenômeno, você muito facilmente estará caminhando para o erro. Porque você está achando que aquela significação antiga ainda tem validade, ou é a mesma que está impregnada no discurso, na narrativa revolucionária, progressista, dê o nome que você quiser, dá tudo no mesmo. E aí você se engana, porque o progressista, o revolucionário, ele está falando com um outro sentido, com um outro significado, que não é o mesmo seu. Isso é uma grande armadilha, particularmente, vamos colocar aqui, particularmente, para servir de exemplo, o conceito de democracia. Muito bem. A própria democracia, a própria democracia moderna, ela já nasce dentro de uma concepção um tanto diferente daquilo que as pessoas hoje imaginam. Vamos tomar aí o contrato social de Rousseau, que, segundo consta nesses manuaizinhos brasileiros particularmente, seria o pai da democracia moderna. A gente adora paternalizar as coisas. Vamos lá. O que Rousseau diz logo no início do Manifesto Comunista? Que é preciso abrir mão dos nossos direitos, das nossas liberdades individuais em função do coletivo. Para aqueles que é tradicional se colocar no Brasil o Rousseau como um pensador liberal, como se estivesse seguindo as regras de John Locke, isso é um erro imperdoável, porque é o que está escrito no manifesto, não é uma questão de opinião. Dentre estudos mais aprofundados, você pode ver muito bem, entender muito bem o que é que eu estou falando. Então observe, abrir mão dos direitos individuais, das liberdades individuais, em função do benefício do coletivo. Este é o paradigma maior de todo regime totalitário. E Rousseau vai dizer, mas como é que fica aí essa questão mais de uma minoria que discorde? E Rousseau deixa muito claro, essa minoria sai ou ela adere à maioria. Então você fecha o totalitarismo em toda a sua essência. Muito bem. Então é preciso ter muito cuidado quando você ouve os discursos atuais, porque você pode estar falando de democracia num sentido, enquanto o outro lá está falando de democracia no sentido totalitário, ou seja, oposto ao que você está pensando. Bem oposto ao que você está pensando. Muito bem. Então a democracia moderna, nós não podemos falar só de Rousseau, mas para não alongar o vídeo, a democracia moderna, ela já nasce, se não na sua totalidade, mas pelo menos bastante contaminada com ideias totalitárias. Muitas vezes as pessoas pensando que estaria se falando de fato da democracia liberal, aquela que ainda está fixada na nossa Constituição, quando no nosso sistema eleitoral está baseado na premissa de um homem, um voto. Muito bem. Mas será que um homem, um voto é o suficiente para garantir as liberdades individuais, as liberdades fundamentais que constam principalmente no 5º artigo da nossa Constituição? Claro que não. Porque
outros mecanismos vão sendo utilizados no sentido de se alcançar o chamado estado policial perfeito. O que é esse estado policial perfeito? É o clímax do estado totalitário. Exatamente quando o Estado ele desenvolve mecanismos, e hoje bastante fundamentados no uso da tecnologia, para controlar e dominar as pessoas. O grande desafio do Estado totalitário sempre foi o domínio das pessoas. Daí porque não é possível ter domínio das pessoas com liberdade individual. E hoje, com o uso da tecnologia, esse estado policial perfeito, ele ganha uma sofisticação nunca antes vista. Daí porque, já vinha se falando, eu comentei isso em muitos outros vídeos passados, a China passou a ser o palco de experiências de tudo aquilo que deveria se espalhar pelo mundo. Nós tivemos, primeiramente, a União Soviética, mas nos últimos tempos, nas últimas décadas, a China parece ter alcançado esse topo, esse primeiro lugar, essa capacidade de experienciar novos mecanismos adaptados ao regime comunista, com o auxílio fundamentalmente das novas tecnologias, adaptada toda ela para fazer controlar as pessoas. E como é possível fazer esse controle das pessoas e fazer com que as pessoas se submetam através da tecnologia a um regime totalitário? Ora, é claro que isso não é uma coisa feita da noite para o dia. Uma coisa da noite para o dia. O que me chama a atenção aí, eu vou fazer uma comparação aqui breve entre o Brasil e a China, talvez até possivelmente também, poderia ser a União Soviética também. Se você olhar, se você for estudar a implantação do regime totalitário nesses países, isso levou alguns anos, se você olhar com muito otimismo, mas com certo realismo, isso levou algumas décadas. Levou algumas décadas para que houvesse, que através de massacres, fome, perseguição política, prisão em campos de concentração, levou anos, julgamentos suspeitos e condenações mais suspeitas ainda. Levou anos para que isso tivesse o efeito de submeter as pessoas, submeter as massas, para que elas pudessem agora estar submissas, e submissão essa, repressão essa, coroada com o apogeu das novas tecnologias, controlando milimetricamente, inclusive, a vida íntima das pessoas. Como eu já citei em outros momentos, o Lenin, depois particularmente o Stalin sofisticou muito isso, né? A escola era um mecanismo muito importante de vigilância da família. A escola, seguindo o marxismo, não era somente para destruir a família, mas ela também fiscalizava, ela era um locus de vigilância da família, porque a professora perguntava, seu pai tem Bíblia em casa? Aí a criancinha inocente dizia, tem. Seu pai faz oração antes da refeição? Aí a criancinha inocente dizia, faz. Pronto. Era uma questão de tempo para a KGB bater na porta daquela família, arrancar o cara, levar e sumir e nunca mais aparecer.
Mecanismos como esse, os chamados sovietes, se desenvolveram muito, né? Onde pessoas investigavam pessoas, pessoas entregavam pessoas ao sistema. Mas veja bem, isso está num contexto, veja bem onde eu quero chegar. Isso é num contexto de uma terrível repressão, onde as pessoas sumiam, onde as pessoas eram torturadas, onde as pessoas passavam anos e anos nas prisões sendo torturadas. Existem diversos relatos sobre isso, de pessoas que sobreviveram, né? O próprio Alexander Solzhenitsyn, que escreve o famoso Arquipélago Gulag, Prêmio Nobel de Literatura, né? Que fala da experiência dele no campo de concentração soviético, né? Então, mas vamos chegar aqui para o Brasil. Vamos chegar aqui para o Brasil, então. Uma rápida comparação, tocando apenas alguns pontos importantes. Qual foi a fome que o povo brasileiro foi submetido para que esse totalitarismo que está se implantando no Brasil, a olhos vistos, a passos largos, pudesse ter tal efeito? Hã? E não me vinha falar da pobreza, dos bolsões de pobreza, o Nordeste, aquilo. Não me vinha falar disso não, porque a grande maioria das pessoas que votam não são pobres, não passam fome e, por sinal, foram à escola. Hã? Esta grande maioria que elege os legisladores desse país em todas as instâncias, que elegem os chefes de executivo em todas as instâncias, elas comeram, tiveram casa e foram à escola. E não foram torturadas. E não foram ameaçadas de forma alguma por um regime totalitário. É isso que me causa espanto. O Mao Tse-tung, durante 5 ou 6 anos, chegou a matar algo em torno de 50 milhões de pessoas de fome. 50 milhões de pessoas de fome. E, de repente, matar para submeter. Algum engraçadinho vai dizer, no Nordeste já morreu muito mais. Não sei. Eu estou dizendo matar de fome para submeter. Mas veja com qual facilidade você consegue transportar toda a metodologia, todo o mecanismo, toda a política totalitária de um país que levou décadas para alcançar esta condição, a China. Como você consegue transportar isso para o Brasil com a maior facilidade? Você consegue fazer com que as pessoas denunciem umas às outras com a maior facilidade. Então nós estamos vendo dia a dia as nossas liberdades individuais serem cerceadas. Cada dia se implementa uma política de mais cerceamento, de mais repressão, e não são poucos os brasileiros que batem palma. Lembra que eu falei num dos vídeos anteriores? Você não estudou como os regimes totalitários se formam, mas agora você está vivenciando como eles se formaram. Você está vivenciando um tradicional enigma. Como poucas pessoas dominaram milhões de pessoas. É exatamente isso que você está vivenciando. Como algumas pessoas, um grupo de pessoas, consegue dominar e fazer submeter milhões de outras pessoas. E elas ainda acham que tá bom. Elas passam a admirar, a achar que realmente
aquelas medidas de repressão são para lhe proteger. Hã? Hã? Observe que circula nas redes sociais inúmeros, já são inúmeros vídeos, não são relatozinhos suspeitos que você não sabe exatamente, às vezes tem o nome da pessoa lá no final do escrito, mas você não sabe se foi realmente aquela pessoa que escreveu, mas você tem vídeos de especialistas do mundo todo falando que as políticas que estão sendo utilizadas para o tal controle da tal epidemia estão errados, deveriam se adotar outros mecanismos que são bem contrários ao que está sendo adotados agora. Mas esses mecanismos implantados no Brasil, eles não só já estão implantados, como eles estão cada vez mais se sofisticando. Então, observe que a narrativa para fundamentar a postura totalitária, ela só obedece, ela só se fundamenta num tipo de análise. Ela só se fundamenta em um tipo de análise. Já que é para falar de ciência, o grande cientista, ele tem que analisar dentro da hipótese, ele tem que analisar todas as variáveis que compõem aquela hipótese para que ele possa chegar, através da sua pesquisa, a uma determinada e mais segura possível conclusão. Então, por que não se analisa, dentro dessa hipótese de que existe uma pandemia e que é preciso combatê-la de tal e tal forma, então por que não se leva em consideração o fracasso das políticas de confinamento? Eu não vou aqui ficar negócio de isolamento vertical, horizontal, lockdown, essas políticas de confinamento, tá bom? Por que não se analisa, por exemplo, o que foi revelado pelo próprio governador do estado de Nova York, onde parece que no estado 84% das pessoas que foram contaminadas estavam em casa, e parece que na cidade de Nova York 66%. Isso foi vídeo, não foi um discurso construído e supostamente assinado por alguém. Por que os nossos governantes, ao estudarem planos para atuação nesse fenômeno, eles não levam em consideração estas outras variáveis que aparecem compondo uma hipótese? Mas não. Só é observado, só é levado em consideração aquela narrativa ou supostos estudos, vindos inclusive de um antro de comunistas, que é a própria Organização das Nações Unidas. O pessoal aqui no Brasil acha lindo, fica dizendo que os Estados Unidos, as Nações Unidas, os Estados Unidos não manda nas Nações Unidas, já falei isso diversas vezes há muito tempo. A própria Carta das Nações Unidas foi inspirada na carta que fundou o regime soviético na Rússia. Os Estados Unidos bancam a Organização das Nações Unidas, mas quem manda na Organização das Nações Unidas, desde a sua fundação até hoje, chama-se Rússia, antiga União Soviética, e China. Então esse antro de comunistas, que é a Organização das Nações Unidas, e os seus longamanos, OMS, e isso e aquilo, são eles que determinam, contrariando inclusive uma política adotada no Brasil, reverenciada, fundamentada pelo STF. A descentralização de políticas públicas. Então, diz o STF, são os estados e municípios que devem organizar as suas medidas protetivas e preventivas. Tá bom. Agora, por que no caso das Nações Unidas não é o próprio país que deve ter essa liberdade, tal como o STF deu aos estados e municípios? Seguindo a mesma lógica, por que o Brasil e outros países têm que seguir orientações que foram interpretadas como determinações, e sabia-se que seria assim, para que essas políticas fossem adotadas?
Então, no caso do Brasil, com relação à OMS, o Brasil tem que seguir o que a OMS diz. No caso interno do Brasil, para ficar bem claro, os prefeitos e governadores podem ter liberdade perante opinião contrária do presidente da República. Então, são 2 pesos e 2 medidas. Enquanto isso, continua e cada vez mais as pessoas sendo obrigadas a ficar em casa, o desemprego ganhando proporções cada vez mais, não só preocupantes, já são alarmantes, né? Você tem que entender, né? Está sendo observado, mas é preciso deixar bem claro, né? Quando você desemprega uma pessoa, você muito provavelmente, você não atinge apenas aquela pessoa desempregada, porque você atinge a família dela, né? Mesmo que ela viva sozinha, o que já não é comum hoje em dia, né? Você tem um filho que sustenta um pai, uma mãe que está idosa, que está... né? Às vezes ele não é casado, mas sustenta alguém da família, ou ajuda no sustento, fora... a constelação familiar mesmo, que muitas vezes você vai desempregar o pai de família, a mãe de família, quantas pessoas serão atingidas por esse desemprego? Isso já está sendo observado, claro, mas eu quero só salientar. Então o desemprego já se tornou algo alarmante, mas em nome de um tal fantasma, um tal demônio chamado pandemia, você com medo de ser agarrado por esse demônio, você se esconde em casa e tranca suas portas, porque imagine que agora é Dia das Mães, as pessoas não puderam nem ir na casa dos seus entes queridos, mesmo até que guardando uma certa distância, uma coisa e tal. Não, foram reuniões familiares, Dia das Mães, via live. Ora, meus amigos, nós estamos assistindo a mais completa destruição da família, porque nós estamos assistindo a mais completa, chegamos no ponto máximo. Se essa família foi tão atacada durante tanto tempo, porque o objetivo do comunismo é destruir o cristianismo e todas as tradições cristãs e todos os valores cristãos. E aí isso vai alcançando níveis cada vez mais sofisticados de penetração, né? Então nós estamos destruindo valores familiares. Outra vez, além de novelas, políticas, leis, agora nós estamos também atacando outra vez. E estamos atacando a classe média, como eu digo, tal como reza no Manifesto Comunista, né? Até mesmo as grandes empresas já estão sendo abaladas, mas as médias e pequenas empresas, que correspondem aí, grosso modo, a essa classe média e classe média baixa, vai ser uma devastação. Então observe que todo o projeto do Manifesto Comunista, e também o projeto que está no Protocolo do Sábio de Sião, depois eu vou fazer vídeos específicos sobre isso, mostrando que está no Protocolo do Sábio de Sião, e o que está acontecendo hoje, Manifesto e Protocolo do Sábio de Sião está sendo cumprido à risca. E você, brasileiro, que nunca gostou de estudar, achou que comprar livro era gastar dinheiro, você agora pode vivenciar isso. Só que muitas vezes você está vivenciando como um indivíduo que está se submetendo a esse tipo de ditadura, né? De totalitarismo, e ainda reclama. Eu vejo nos comentários das redes sociais, no Facebook principalmente, eu vejo lá, pessoal, né? Você saiu sem máscara, aquela confusão toda, né? Aquele patrulhamento, os caras conseguiram. Eles conseguiram. Eles conseguiram fazer isso. As expressões que estão lá no Protocolo do Sábio de Sião, pessoas cegas vão fazer o nosso trabalho. Olha, pessoas cegas irão fazer o nosso trabalho. Ele não distingue pobre de rico, não. Muito pelo contrário. No Protocolo do Sábio de Sião, pessoas que foram à escola, vamos parar aqui de ficar
botando a conta na conta do pobre. Pessoas que foram à escola, pessoas cegas, segundo o protocolo de sábio de Sião, são cegas, não conseguem enxergar o que estão fazendo. Elas vão fazer o nosso trabalho sujo. Então é isso. Daí porque a ideia do sepulcro caiado. Tal como muitos são lindos por fora, cheios de pompas, muitas vezes ternos, vestidos caros, casas bonitas. São sepulcros caiados. Por fora, muita beleza e muito esplendor, mas por dentro são ossos e morte. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo. Se inscreva no meu canal e ajude a divulgar meu trabalho.